Boa tarde, queridos alunos, né? Depois desse pequeno recesso que nós tivemos, vamos continuar com as nossas aulas não presenciais, né? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, e que a gente saia dessa para se encontrar, né? Qualquer dia desse aí. Mas por enquanto vamos tentando amenizar essa falta de conteúdo com essas aulas online, tá certo? Meu nome é Marcelo Vicente, sou professor da EREM Tereza Torres e esse vídeo vai ficar postado lá no canal Matemática e Outro Patamar. É um vídeo específico para o terceiro ano de Geometria Analítica. Aí a gente já tem estudado isso aqui, ó, ponto e distância entre dois pontos, né? Aí agora nós vamos ver outra parte aqui, tá bom? Lembrando de a gente se inscrever no canal, ativar o sininho lá e dar aquele like, né, para ajudar na divulgação do canal. Como vocês estão vendo aí, vai ser o seguinte agora, vai ser coordenadas do ponto médio de um segmento de reto, dando continuidade ao que a gente estava estudando, tá bom? Aí aqui, ó, aqui a gente tem um segmento de reta chamado AB. Segmento de reta que é uma parte de uma reta, né? Um pedaço de uma reta, AB. Aí ponto médio é o que está exatamente no meio, tá bom? Então o ponto médio desse segmento aqui, você já percebe que é M, que divide o segmento em dois pedaços iguais, ó. Ele fica exatamente no meio. As coordenadas desse ponto A, se você olhar, ó, é x1 e ele está ligando para y1, né? As coordenadas do ponto B é x2, aqui, ó, que ele está ligando para y2. Então vamos colocar ali para ficar mais simples. Coordenada do B é x2, né? E y2, tá bom? As coordenadas do A, vamos fazer aqui. Coordenadas do A, x1, né? E y1, tá bom? Pronto, tá aqui, ó. x1, y1. Aí se eu quero saber esse ponto médio aqui, ó, a fórmula tá aqui embaixo, ó. Ó como é que faz, ó. Como é que obtém essa coordenada aqui, ó? Eu vou pegar o x1, somar com o x2 e dividir por 2. Ponto médio é isso, ó. Soma esse com esse e divide por 2. Como é que eu vou fazer aqui para achar essa coordenada do y? Soma o y1, no caso aqui, ó, né? Soma o y1 com o y2 e divide por 2. Então essa fórmula que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, isso aqui é as coordenadas, essa parte aqui, ó, é o x, né? E essa daqui ela é o y, tá certo? Então como é que eu descubro essa coordenada? Como é que eu acho o ponto médio de um segmento de reta? É só somar x mais x dividido por 2, y mais y dividido por 2. Aí assim a gente acha as coordenadas, simplesmente isso. Como aqui é um sinal de mais entre eles, o sinal que tiver nos pontos aqui, por exemplo, ó, não vai alterar, não vai ter alteração no sinal. Então vamos lá fazer, né? Determine M, que é o ponto médio de AB, nos seguintes casos. Aí o A, fiz até aqui o desenho, ó. Coordenada do A é o quê? 3, olha aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui. Coordenada do A, 3 aqui, ó, no X, né? E tá ligando para quem? Para o menos 2. Coordenada do B, menos 1 no X, menos 1. E tá ligando para quem? Para menos 6, né? Pronto. Aí quer saber o ponto médio desse segmento. O ponto que fica exatamente ao meio. Então vamos usar a fórmula aqui, ó. Ponto médio, né? Ponto médio vai ser o seguinte. Primeira coordenada do x, ó. X mais x dividido por 2. Quem é x aqui, ó? 3.
Como aqui tem um mais, aí você vai pegar o 3 e menos 1. Não muda o sinal, tá vendo? Isso aqui dividido por 2. Não é assim? Coordenada do y, aí você vai pegar o y mais y dividido por 2. Y, que é menos 2, e menos 6. Ó, o sinal não muda. Dividido por 2. Não é assim? Continuando, vai ser o seguinte, ó. Coordenada do ponto M. Como é que vai ficar? Vamos lá fazer. 3 menos 1 fica 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 2 e menos 6 soma e repete o sinal. Então vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Aí essa dali, né, gente? Essa parte aqui, ó. Ela é a resposta, ela é o ponto médio, né? Aí isso aqui está resolvido algebricamente. Aí se você quisesse mostrar no gráfico, que não precisa não, mas eu estou colocando para vocês entenderem. Onde é o ponto médio aqui, ó? É a coordenada 1 e menos 4, vamos ver, ó. 1 e menos 4, então é aqui, ó. Essa coordenada aqui, ó. Ponto M, ela é quem? É 1 e menos 4. Perceberam? Que está exatamente ao meio, né? Então, resumindo, como é que eu acho o ponto médio de um segmento de reta? X mais x dividido por 2, y mais y dividido por 2. Simplesmente isso. Dando continuidade, né, gente? Essa outra parte é a condição de alinhamento de 3 pontos. Quando é que eu posso garantir que os pontos estão alinhados? Ó, eles estão na mesma reta. Ó. Tem uma reta que passa pelos 3 pontos. Ó. Porque se eles não tiverem assim, eles formam um triângulo. Fica um aqui, ó, outro aqui e outro aqui. Aí forma um triângulo. Esse nome alinhamento é que tem uma reta que passa pelos 3, ó. Tá bom? Aí como é que eu sei isso, ó? Vai retornar ao assunto lá do segundo ano. Determinante de ordem 3, que é a regra de Sarri, que a gente chama, né? Aí aqui como é que a gente faz, ó? Na primeira coluna a gente coloca os valores do x, ó. x1, x2, x3, tá vendo? Na segunda coluna é os valores do y, y1, y2 e y3. E a terceira coluna sempre vai ser 1, tá bom? Quando a gente montar o determinante com isso aqui, ó. Quando a gente fizer o determinante e ele der igual a 0, tá certo? O resultado for 0, aí eles vão estar alinhados, ó. Vai ter uma reta que vai passar por eles ao mesmo tempo. E se não der 0, então eles não estarão alinhados. Então vamos lá resolver, né? Primeiro é calcular o determinante, ó. Na primeira coluna coloca os valores de x, ó, menos 3, 1 e 3. Na segunda coluna coloca os valores de y, 5, 1 e menos 1. São os valores de y aqui, ó. E na terceira coluna você deixa 1, tá certo? Deixa 1. Como é que a gente resolvia determinante de ordem 3? Tem várias formas lá na internet, né? Mas a que a gente estudou é a regra de Sarri, que é você pegar as duas primeiras colunas e repetir aqui, ó. Duas primeiras colunas e repete aqui, ó. Bom, tá bom? Aí vai ser a questão da resolução agora. Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, nesse e nesse, ó. Nesse sentido, o resultado que der, o jogo de sinal que der, o sinal que der, ele permanece, ele não muda. Então aqui é vezes entre eles, viu? Menos 3 vezes 1 vezes 1, vai dar menos 3. 5 vezes 1 vezes 3, dá 15. O sinal que der continua. 1 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 1, né? Aí já no lado contrário, que é isso aqui, ó. Já nesse lado contrário aqui, o resultado que der muda o sinal. Não é que aqui é positivo e aqui é negativo, não, tá bom? O resultado que der muda o sinal. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3, só que desse lado vai ficar menos 3. Menos 3 vezes 1
vezes menos 1. Aqui dá mais 3. Então, nesse caso, ele vai ficar menos 3. E aqui, 5 vezes 1 vezes 1. Dá 5. Só que desse lado vai ficar menos 5, tá bom? Aí aqui, geralmente, nessa parte final, eu prefiro separar os positivos e separar os negativos. Geralmente, minha gente, eu prefiro separar os positivos e os negativos. Vamos separar primeiro os negativos, né? Os positivos, pode ser, o positivo só tem esse, ó. Então vai ser 15. Aí vamos separar os negativos. 3 e 3, 6. Com 5, 11. 11 com 3, 14. Com 1, 15. O que é que você percebeu, ó? Que o determinante, ele deu igual a 0. Se ele deu igual a 0, então esses 3 pontos aqui eles estão alinhados, ó. Aí eu fiz o desenho aqui do lado para provar isso para vocês, ó. Que tem uma reta que está passando pelos 3 ao mesmo tempo, ó. Olha os 3 pontos aqui, ó. Menos 3 e 5, 1 e 1 e 3 e menos 1. Se aqui não der 0, se aqui der diferente de 0, eles não estão alinhados. Fica um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí dá para formar um triângulo, por exemplo. Entendeu? Mas para eles ficarem alinhados, tem que ter essa condição. Quando calcular o determinante dos 3 pontos, né? Quando terminar de resolver, tem que dar igual a 0, tá bom? Aí a última parte, minha gente, é a área de uma região triangular, né? Em geometria analítica. Aí, ó, os vértices do triângulo sendo aqui, ó, x1, y1. Aí o B, x2, y2. E o C, x3, y3. Então a área dessa região é dada por essa fórmula aqui, ó. 1 meio vezes o módulo do determinante, ó. Aí o determinante é o que a gente acabou de fazer na questão de alinhamento de 3 pontos lá. Primeira coluna, coloca x. Segunda coluna, coloca y. E lembrando que esse símbolo aqui, ó, quando está entre barrinhas, né, significa módulo. Então não tem como dar negativo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente monta o determinante, ó. Primeira coluna, coloca x, ó. 1, menos 3 e 0. Menos 3 e 0. Segunda coluna, coloca y. 2, 1 e menos 1. É assim? E a terceira coluna, coloca só 1. Pronto. Determinante de ordem 3, como é que resolve? Repete as duas primeiras colunas. É assim? Pronto. Menos 1. Aí agora vamos fazer a multiplicação. Desse lado de cá, o sinal que der permanece. 1 vezes 1 vezes 1, continua 1. Se tiver 0, 0. 1 vezes menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. Desse outro lado aqui, o sinal que der muda, viu? Então vamos lá. Se tem 0, já é 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1, só que desse lado fica 1 positivo. 2 vezes menos 3 dá menos 6, vezes 1 menos 6. Só que desse lado fica tudo positivo, né? Aí vamos separar positivo e negativo. Como só tem positivo, fica melhor, só somar. Aqui 7, 8 com 11. Aliás, 7, 8 com 3, 11, né? Melhor ainda. Aí esse aqui é o resultado do determinante, minha gente. Aí a gente vai fazer a fórmula agora, né? Vai ficar o seguinte, ó. 1 meio vezes o módulo do determinante, que deu 11. Tá bom? Aí, ó, 1 meio vezes... Quanto é o módulo de 11? 11 mesmo, né? Porque o módulo é para deixar positivo. Por exemplo, se aqui desse negativo, aí você traz ele positivo, tá bom? A soma, a área da região do triângulo vai ser, ó, 1 vezes 11. 11 dividido por 2, né? Que vai dar 5,5 unidades de área. Você só precisa deixar assim só, que está sem unidade aqui, tá bom? Aí é desse jeito que a gente faz
que a gente calcula a área de uma região triangular. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção. Vou disponibilizar as atividades para vocês fazerem e as orientações lá. Se cuidem e boa tarde a todos, viu?